É muito comum, em muitas áreas, o pessoal considerar ângulos de Euler como rotações em relação a sistemas de coordenadas móveis. E, em contrapartida, considera as rotações em sistemas de coordenadas fixo como o roll, pitch, yaw, ou a rolagem, arfagem e guinada. Então, isso daqui é rolagem, isso daqui é arfagem ou cabeceio, isso daqui é guinada. Considerando aqui o sistema de coordenadas fixo, a convenção row, pitch, yaw, então se eu falo que estou fazendo a sequência x, y, z, notem que eu estou fazendo pré-multiplicações. Então faço x primeiro, y depois, z depois, mais da direita para a esquerda. Tá? As matrizes fundamentais são as mesmas que vocês conhecem. Então essa daqui é a rotação em torno de x, rotação em torno de y, rotação em torno de z. Né? São multiplicações pela esquerda, porque estamos utilizando o sistema de coordenadas fixo, usando a convenção então de rolagem, arfagem e guinada. E aqui nós temos a multiplicação dessas três matrizes e nos dá a matriz correspondente aqui. É claro, nós poderíamos pensar então, utilizando essa convenção de que ângulos de Euler consiste em multiplicações pela direita, isso daqui são multiplicações na sequência ZYZ de ângulos de Euler, tá? Onde eu estou multiplicando pela direita. Agora, aqui que mora o perigo, né? Se eu simplesmente pego a matriz de rotação correspondente, isso daqui é o quê? Eu estou fazendo, se eu falo sequência XYZ, e eu não aviso se é pela direita ou pela esquerda, se é sistema de coordenadas fixo ou móvel, eu não sei dizer se eu estou fazendo RX, RY, RZ, que seria utilizando o sistema de coordenadas móveis, ou Rx, Ry e Rz, que é sistema de coordenadas fixo. Então é sempre importante eu dizer explicitamente, estou utilizando sistemas de coordenadas móvel, de tal maneira que eu sei que isso daqui corresponde a essa sequência, ou falar, estou utilizando sistemas de coordenadas fixo, corresponde a essa sequência. Porque mesmo que vocês façam essa distinção de row, pitch, yaw, sendo transformações no sistema de coordenadas fixo e ângulos de Euler no sistema de coordenadas móveis, ângulos de Euler é algo bem geral, matematicamente as duas coisas são equivalentes. Tá? Então, no final das contas, row, pitch, yaw também são ângulos de Euler. Lá na matemática, o pessoal não vai utilizar essa nomenclatura, row, pitch, yaw. Eles vão utilizar só sistemas de coordenadas fixo. E tem muita gente na robótica que tem origem lá na matemática, que tem origem na engenharia mecânica, engenharia aeronáutica, aeroespacial, ciência da computação, e por aí vai. Então, a gente tem que sempre que facilitar a vida do nosso interlocutor. A gente não pode assumir que todo mundo vai utilizar a mesma nomenclatura, porque não vai. A aeronáutica usa uma nomenclatura diferente da ciência da computação, que usa uma nomenclatura diferente lá da matemática. Então é isso que é importante. E roll, pitch, yaw vem muito daquela questão do... vocês podem imaginar um avião, né? Então, no caso de um aviãozinho aqui, nós imaginemos a fuselagem aqui, coloca uma asa aqui, por exemplo. Então, se a gente pensar o que está acontecendo aqui, rolagem é como se ele estivesse rolando aqui em torno desse eixo. Tá? É o avião que está fazendo assim. Está fazendo um movimento de rolagem. Guinada, usualmente, é o movimento em torno desse eixo, como se o avião estivesse dando um cavalo de pau. Tá? Imagine um carro quando está dando um cavalo de pau, ele está fazendo um movimento de guinada. E a arfagem é o movimento, por isso que a arfagem é o movimento em torno desse eixo aqui, que passa aqui pelas asas, que é quando o avião ele vai para cima ou vai para baixo, né? Então, quando ele mergulha, ele está fazendo um movimento de arfagem, ele está fazendo um cabeceio. Por isso que muitas vezes o pessoal chama de cabeceio ou arfagem, porque ele está mergulhando ou apontando para cima. E é por isso que essa nomenclatura é muito utilizada na aeronáutica. Agora, claramente, é difícil determinar, sem utilizar uma convenção prévia, quem que é a rolagem, em torno de qual eixo, em torno de qual eixo que é a rolagem ou cabeceio, porque depende de como eu atribuo os sistemas de coordenadas aqui no meu avião, né? Se eu coloco o Z para cima, então, aqui no meu avião, se eu coloco o Z para cima,
o movimento em torno do eixo Z aqui é um movimento de guinada, não é um movimento de rolagem. Tá? Se eu coloco o X para frente, por exemplo, aí o que eu tenho em torno dele é o movimento de rolagem, tá? Não é o movimento aqui de guinada. Então depende. Eu tenho que escolher, falar, olha, minha rolagem é em torno de Z, por exemplo, como está aqui, como é a convenção que o Spong está utilizando. O meu cabeceio ou arfagem é em torno de Y, a minha guinada é em torno de X. Tá? Então a gente tem sempre que determinar em torno de qual eixo que eu estou fazendo a minha rolagem, o meu cabeceio ou a minha guinada. Agora, representações mínimas também podem sofrer de singularidades. O simples fato das representações serem não mínimas não implicam que elas não tenham singularidades. Um exemplo é a representação eixo-ângulo. Representação eixo-ângulo, em geral, a gente escolhe um eixo de rotação, que tem norma unitária, então é um vetor que tem norma unitária, e a gente fala qual que é o ângulo em torno desse eixo. Então, nesse caso aqui, isso daqui é o eixo de rotação, N, e o ângulo de rotação é o ângulo em torno desse eixo aqui. Por que nós podemos ter uma ambiguidade? Porque se o ângulo de rotação é exatamente igual a zero, significa que eu não tenho rotação, certo? Porque eu não tenho rotação nenhuma em torno desse eixo aqui. Mas aí eu posso escolher qualquer eixo. Então, quando o ângulo é exatamente igual a zero, eu posso falar que eu estou fazendo uma rotação de zero em torno de Z, e isso me dá exatamente a mesma coisa que rotação de zero em torno de Y. E me dá a mesma coisa que rotação de zero em torno de X. Ou seja, ausência de rotação, é tudo a mesma coisa. Então, isso daqui, por exemplo, é exatamente a mesma rotação que isso daqui, por exemplo. Tá? Esse que é o ponto. Então, eu tenho duas duplas que são diferentes, mas que representam exatamente a mesma coisa. Tá? Sendo que no caso da matriz de rotação, por exemplo, a única matriz que representa ausência de rotação é a matriz de identidade. Tá? Então, ela é única. No caso de matriz de rotações, uma rotação é sempre representada por uma única matriz de rotação. Não existe nenhuma ambiguidade, não existe nenhum problema de singularidade representacional. Com isso, a gente encerra a parte de movimentos rígidos. Vocês vão ter mais oportunidade de aprofundar nesse assunto, tanto nas aulas de exercícios, quanto com as bibliotecas computacionais, que vocês vão ter, inclusive, aulas tutoriais sobre isso. Tá? A biblioteca computacional que nós vamos utilizar no curso é a Robotics Toolbox, que ajuda em uma série de coisas, inclusive na visualização desses movimentos rígidos, né? É uma biblioteca bastante consolidada. O seu desenvolvimento começou lá em 1996 com um pesquisador muito conhecido mundialmente, o Peter Cork. Ela tem implementação em MATLAB, Scilab. Scilab é uma versão livre, que é muito parecida com o MATLAB, feito por um pessoal lá do Henriat, na França. Tem ainda Octave, implementações em Octave e Python, que implementam parte das funções. Tem uma versão para LabVIEW, também feita pela National Instruments, mas a Robotics Toolbox funciona bem mesmo no MATLAB. Então é uma biblioteca basicamente utilizada para fins educacionais e uma prototipagem rápida, né, de coisas, mas em geral não se utiliza diretamente nos robôs. Porém, ela é bem completa. Ela tem toda essa parte de movimentos rígidos, tem a parte de cinemática, dinâmica, tem outras coisas também que são muito interessantes, tanto para robôs móveis quanto para manipuladores, que é a parte de planejamento de rotas, o SLAM, que significa Simultaneous Localization and Mapping, que é mapeamento e localização simultâneos, que nós utilizamos para navegação. Essa parte é bem de robótica móvel. Agora, como eu falei, né, como ela não tem uma API em C e C++, é complicado de se implementar em sistemas em tempo real e, portanto, é muito difícil utilizá-la em aplicações mais sérias, reais, em robôs reais. Mesmo a parte em Python dela não é muito eficiente. Então, tem outras bibliotecas que são mais adequadas para isso.